Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você já tenha cumprimentado o irmão que está do teu lado aí, que não seja da tua família, ter dado um oi para ele, falado que bom que você está aqui, nesse domingo de manhã, para louvar o Senhor e glorificar Ele, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês, sempre é algo assim que queima dentro de mim, e eu não sei se são fases, são semanas, algo que Deus vem compartilhando, e quando eu vejo tem alguma coisa para compartilhar e a gente ser edificados juntos, né? E eu estava pensando sobre o que ia comentar, falar, estava conversando com alguns amigos que são de outras igrejas, e eu acho que até com o pessoal aqui no Louvor também, em que momento na nossa vida, em que momento na nossa trajetória, em que momento na nossa história, que a gente teve aquele boom, que nossa, hoje eu me converti, hoje foi o dia assim que eu tive uma experiência com Deus, a minha mente se abriu, nossa, eu deixei de ser alguém que frequentava a igreja, mas a partir de hoje, alguma coisa diferente aconteceu comigo. E geralmente, eu sei que tem fases isso que acontece. Eu não sei se eu perguntar agora para você, você vai começar a caçar assim, quando foi? Quando que foi eu tive um momento assim, que foi uma virada de chave na minha vida? Eu tenho certeza que muitos aqui têm testemunhos e histórias sobre isso. Eu fui um menino, né? Que eu praticamente cresci na igreja. Quando eu tinha 4 aninhos, eu comecei a ir para a igreja. Mas eu ia para a igreja. Meus amigos estavam na igreja, eu ia na igreja, abria a Bíblia, cantava escola dominical, aquela coisa. Mas eu frequentava uma igreja. Mas eu sei que teve um momento na minha história em que eu falei, nossa, está diferente. Que foi aconteceu algo que me mudou. A partir daquele dia, antes e depois, teve um momento assim na minha história que eu falei, nossa, estava assim, agora está de outro jeito. E eu conversando com esses meus amigos, assim, eu perguntava para eles, e aí, quando que foi com você? E é legal você perguntar assim, um sopetão assim, porque da pessoa fala, não lembra, né? Ela começa a caçar, nossa, é verdade, em algum momento na minha história teve. Eu acho que dá para ficar isso em nossa mente hoje. Quando que foi esse momento? E se isso te gera saudade? E se você está no mesmo, sabe, na mesma pegada, naquele mesmo jeito que você estava, como a gente canta o primeiro amor. Eu sei que teve um momento, senão a gente não estaria aqui. Teve um momento da nossa conversão, teve um momento onde a gente foi tocado, impactado de uma forma assim surpreendente, onde o Espírito de Deus, bum! E eu lembro disso, comigo aconteceu. Eu lembro que foi num retiro. Eu acho que, não sei se alguns conhecem, mas os mais antigos não conheceram, Hudson, acho que é Hudson o nome dele. Ele fazia uns retiros lá na Boa Terra, eu tinha 14 anos. Eu gostava dessas coisas assim. Mas eu lembro que nesse retiro, foi uma presença de Deus naquele lugar, um derramar, algo assim que eu falei, nossa, eu quero isso todo dia. Nossa, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui, Senhor. Se eu sair daqui, eu preciso disso. Era algo que parecia que era palpável, assim, sabe? Quando parece que você toca, assim, e a presença de Deus está ali, né? E isso me fez gerar uma saudade daquilo. Eu quero isso de novo, eu quero experimentar isso de novo, eu quero viver isso de novo. Eu lembro que teve uma situação, teve uma ministração, a nave cheia de gente assim, e louvor, palavra, e o povo assim, aquela coisa de crente, pentecostal assim, né? E meu Deus, o que é isso? E a gente, agora vamos lá para fora, e lá para fora assim, aquele silêncio assim, e o pessoal em pranto assim. Eu não sabia o que era, se eu olhava para uma plantinha, para a formiga, e falava, vai, uma plantinha, é uma formiga, o Senhor fez. Por não sei, a gente ficou sensível àquilo, que a presença de Deus era tão, que eu olhava para as coisas e falava, nossa, eu não sei se vocês passaram por isso, mas meu desejo é que vocês vivenciem isso. Porque não tem nada melhor que a presença de Deus com força dentro da gente, que a gente começa a experimentar isso em todos os lugares.
E se a gente lembrar de um momento que a gente viveu, que a gente sinta saudade disso e volte para isso. E que a presença de Deus esteja em todos os lugares com a gente. Que não seja só aqui, num culto, em algum momento, mas que seja vai além, além, além. Amém? E para isso, eu vou ler alguns textos. E como eu sempre digo, Deus ajude que faça uma conexão, que faça sentido no final. E ontem eu estava até conversando com o Felipe ontem à noite, Bruno, precisa da música, não, essa aí tira, que já não é mais essa, já não é mais essa música, vai ser outra. Eu falei, qual que é o tema? Eu não sei ainda, eu só estou lendo aqui, e Deus que ajude, que ministre a gente, assim como eu fui ministrado, né? E eu gostaria de começar com um texto, eu peguei duas versões, a NAA e a NVT, em que o salmista, ele expressa algo, que ele fala assim, de uma ansiedade dele, de um desejo dele, de uma busca dele, e os tradutores, eles, eu acho que ele quis dizer dessa forma, eu acho que ele quis dizer dessa forma, mas não perde o sentido. E o texto que está em Salmos 27:4, que está lá em cima, na versão NVT, diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, e é meu maior desejo. A outra versão diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu peguei essas duas versões porque uma expressa um desejo. O desejo é algo que a gente tem vontade, né? Você, muitas vezes não é nenhuma necessidade, mas você deseja aquilo, pela presença, que é habitar, que é estar com o Senhor. Mas um outro tradutor diz que ele busca isso, além de ele desejar isso, eu busco isso, eu vou atrás disso, eu só não desejo, mas eu me esforço para alcançar isso. E diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esses salmos aqui, Davi escreve e é no momento, Davi nunca, acho que é difícil ele viver um momento de paz, porque ele sempre estava em batalha, ele era um guerreiro, e indiferente das circunstâncias, a única coisa que ele pedia, ele diz: Senhor, eu quero aquilo, não, eu quero isso. Não, Senhor, de tudo, eu só quero uma coisa. O meu desejo, a minha vontade, o meu anseio, a minha busca, é só uma coisa. Mais nada mais. Eu só quero uma coisa. Eu quero o Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero ser enchido por ela. Eu quero sentir ela palpável, pegar ela assim. Eu lembro um dia, Senhor, que eu vivi com você tal coisa. Eu quero aquilo de novo. Me mostra qual foi o vacilo. Me mostra o que eu fiz, que eu não tenho mais isso, que eu não contemplo mais isso, que eu não vivencio, mas me mostra, Senhor. Eu quero isso. Era um desejo de Davi, era um anseio dele, a presença do Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Como ele diz aqui, uma única coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a desejarei, que é a Tua presença, que é a Tua comunhão, que é o meu relacionar com você. Amém? E não sei se com vocês é assim, pelo menos comigo foi quando eu era criança, e eu vejo isso na minha filha também. Vocês que têm filhos, passaram por isso, ou vocês já foram um filho, e vocês sabem como que é. Quando dá ali por 11 horas, 11h30, a criança, ela acorda um pouco antes, né? Mas ela não quer tomar café porque não está com fome, né? Não está com fome. Mas vai dando a hora do almoço, o que ela quer? Ela quer beliscar, né? Ela quer um docinho, ela quer um chocolatinho, ela quer um Nescauzinho, ela quer aí você fala, não, está na hora do almoço. Aí ela,
Não, está na hora do almoço, não fica assim, não sei se com vocês assim. Mas você sabe que aquele alimento ali não é o momento de comer isso aqui. Esse momento já passou. Se você comer isso aqui agora, se você dar uma beliscadinha nisso aqui agora, quando chegar a hora do almoço, quando você for provar do alimento que você precisa comer para ficar bem, você não vai ter fome. Você não vai querer comer desse alimento. Eu não sei se com vocês é assim, mas a minha filha é desse jeitinho. Ela quer alguma coisa antes, ou antes da janta. Sempre antes da refeição principal, ela quer alguma coisa, um Yakult, né? Aí a gente fala, não é o momento de comer, tem que esperar a janta para comer. Depois da janta você come teu docinho, né? E isso me fez pensar que com que alimento, com o que temos nos alimentado, que está nos dando uma falsa sensação de satisfação. Ele pode trazer para a gente isso. O que a gente tem consumido? O que a gente tem ingerido espiritualmente? Ou porque tem coisas ilícitas e tem coisas muitas vezes lícitas. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Que nos está dando uma falsa sensação de que eu estou cheio, de que eu estou transbordando, de que eu estou na bênção, de que eu estou assim, eu estou assado. Porque querendo ou não, o Yakultzinho não é ruim, é uma coisa boa. Comer um chocolate, não vai comer em excesso, mas é uma coisa, é uma bênção, nossa, vai comer. Só que quando chega na hora daquilo que é principal, que é primordial, né? Aí você está sem fome. Não está sem fome? Por quê? Porque você se encheu de algo, você comeu algo, né? Se ingeriu, e aquilo já te satisfez, e está te dando uma falsa sensação de que você está cheio, que você está alimentado, de que você está bem. Mas aquilo ali só é um docinho. Aí, aquilo que ia te fortalecer, que ia te deixar em pé, que ia te deixar firme, que é o alimento mais construtivo, aí você já não consegue se alimentar dele, porque você já se alimentou de outras coisas, você está cheio de outras coisas, você está carregado de outras coisas, você tem um monte de outras coisas, que quando chega o momento de você comer, você se alimentar, de você louvar, de você cantar, de você se rasgar, de você se derramar diante do Senhor, aí eu já não, porque eu já tenho outras coisas. Eu já estou completo, já estou satisfeito. E isso me fez olhar para mim. Por isso que eu estou dizendo isso. Porque teve um momento na minha caminhada quando eu estou sentindo saudade daquilo. E tem alguma coisa que está obstruindo, o que eu estou consumindo, que quando eu chego nesse momento, o que está acontecendo comigo? É uma hora a gente se avaliar e olhar para falar, o que eu tenho que fazer, o que da parte do Bruno, eu posso fazer para, Senhor, eu quero de novo isso, eu quero experimentar isso, eu quero me alimentar disso novamente, eu quero viver isso de novo com o Senhor. E, gente, para isso, a gente vai ler, está lá em Êxodo 33, vamos ler o versículo 1, o versículo 3, depois o versículo 15. Um momento em que Moisés, ele tem uma conversa inspiradora com Deus, né? Um pouco antes está a galera fazendo um bezerro de ouro, comemorando a sua libertação do Egito de uma forma bem carnal, né? Eles se esquecem exatamente de tudo que Deus fez para eles, lá com a libertação do Egito, e eles vamos celebrar aqui, já que Moisés subiu, deve ter morrido, deve estar lá no monte, já faz muito tempo que ele não desce, então vamos se reunir aqui, vamos fazer um bezerro para a gente ter o nosso Deus, já que Moisés foi para lá. E isso deixou Deus irritadão. Aí, nesses textos aqui, isso aqui é só o contexto para chegar aqui para a gente entender, né? Diz assim no versículo 1, o Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Moisés, se levante, é o momento da gente
ir. É o momento de vocês conquistarem a terra. É o momento de vocês pegarem a bênção. Vai, se levante, Moisés, fique de pé, suba a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, se levante, aquilo que eu prometi aos teus antepassados, aos seus avós, seus bisavós, aquilo aos teus antepassados, o que eu prometi para ele, estou aqui e vou cumprir isso na sua vida. As bênçãos eu vou cumprir na sua vida. Moisés, eu vou te dar isso. Se levante, ponha-se em pé e vá. Pegue esse povo e vá com eles. Que a bênção é de vocês. Eu vou derrotar todos os seus inimigos. Vocês vão conquistar a terra, vocês vão ter um lar. Vocês vão prosperar naquele lugar. Vocês vão ter em abundância. Eu prometi isso aos seus antepassados, Moisés. Então se levante, Moisés, que a terra é de vocês. Se ponha em pé e vá, Moisés. E vá, Moisés. Eu irei até colocar um anjo para ir com vocês. Eu vou colocar um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus e os acompanhantes certamente destruirão ao longo do caminho. E o Senhor, eu vou fazer muita coisa por vocês. Eu vou se levantar, os seus inimigos eles vão ser destruídos. E vai ter um anjo com vocês. Um anjo vai estar com vocês, Moisés. Então se levante, é hora de vocês conquistar. Aí Moisés, suba a terra que produz leite e mel, vai ter fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu acompanhar vocês, certamente eu vou destruir vocês no meio do caminho. Aí Moisés responde: Senhor, acho que está lá, né? Se não nos acompanhares pessoalmente, não me faças sair deste lugar. Deus, Ele promete, a gente vê nos versículos, vai lá, suba, que eu vou dar para vocês tudo que eu prometi. Eu sou um Deus que cumpre as minhas promessas. Eu falei dos seus antepassados, eu prometi a eles, e eu vou cumprir na sua vida. A terra que era de vocês, vocês vão herdar elas. E os inimigos que estão lá, eu vou tirar eles de lá. Eu vou dar ela para vocês. Aí Moisés diz o seguinte: não, Senhor, se o Senhor não for com a gente, não me faça sair daqui. Neste momento, Moisés é uma oração que vai muito além do comum. Quando Deus diz a ele que enviará seu anjo no lugar, aquilo que havia prometido, as conquistas, a terra, o lar, a abundância, tudo se cumpriria. Não era uma anulação da promessa, pois Deus continuaria garantindo o cumprimento daquilo que prometeu. Aquilo que Deus prometeu ia se cumprir. As bênçãos de Deus iam se cumprir. O emprego ele ia ter lá na terra prometida. A faculdade lá na terra prometida, ele ia ter. Né? Aquilo que a bênção do Senhor, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele fala assim para Moisés: Moisés, mas é o seguinte, essa galera aí é muito rebelde. Não vou não. Eu vou colocar um anjo meu, que vai com vocês. Vai com vocês lá. Mas eu não vou com vocês. Aí Moisés, ele fala: não, Senhor, é mais importante. Eles receberiam as cidades, eles receberiam a colheita, eles receberiam o fruto da terra, eles receberiam a herança, eles receberiam a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor é diferente da presença do Senhor. Os benefícios do Senhor é diferente. Não é a mesma coisa. Moisés está dizendo mais ou menos assim: Senhor,
Eu fico imaginando, essa galera ficou mais de 400 anos numa terra onde não é deles. Eles foram escravizados naquele lugar. Eles eram oprimidos naquele lugar. E Deus, com mão forte, tirou eles daquele lugar. Arrancou eles de lá. E fez prodígios. O mar abriu, gente. Eu não consigo nem imaginar. Eu olho o mar, já é bonito, ele quieto. Você olha assim, meu Deus, Deus é grande, hein? Mas infinito. Eu queria ver a África, eu nem consigo. Daqui do litoral do Paraná, olhando assim, que é o próximo continente. É grande. Essa imensidão da natureza, você já olha os céus, meu Deus, é grande. Agora imagine isso se abrindo. Uma estrada no meio. Deus fez isso por eles, libertou eles. Imagina a expectativa daquela galera agora. Ah, não, meu Deus. A conversa nos acampamentos. Nossa, viu o que Deus fez hoje? Nossa, a gente vai chegar lá e vai ser... Nossa, a bênção vai se cumprir. Nossa, imagine a promessa de Deus se cumprir. Aquilo que eles geraram no coração de Moisés. Desde a sarça ardente, quando Deus fala com ele. Uma sarça pegando fogo, Deus fala através daquilo, então vai gerando dele uma expectativa, de algo vai acontecer, e Deus todo momento com ele como um amigo, então eles tinham uma expectativa por aquilo, de Moisés tinha uma expectativa de herdar aquela terra, de levar todo mundo para lá, só que nessa conversa com Deus, Deus fala assim, eu não vou com você, eu vou levar um anjo. Nesse momento Moisés fala o seguinte, Senhor, então não, eu entrego o meu sonho pela tua presença. Tudo isso aqui não pode. Eu prefiro ficar no deserto com areia, mas com o Senhor, do que estar aqui na bênção sem o Senhor. Eu prefiro viver com o Senhor aqui, porque eu sei que o Senhor está aqui, do que desfrutar de tudo que o Senhor tem, mas o Senhor não está lá. Vale isso, Senhor. É isso que Moisés está querendo dizer naquele momento ali. Senhor, porque ele, querendo ou não, ele estava vivendo isso. Era a expectativa dele chegar naquele lugar, viver aquele lugar, viver as bênçãos, as promessas de uma terra boa, que mana leite e mel, que tem algo para lá, uma bênção naquele lugar. Mas ele troca isso, ele fala, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu prefiro viver com o Senhor. Eu prefiro estar na tua presença. Eu prefiro, aquele momento que eu tive lá na sarça. Nossa, não, eu não quero deixar isso. Esses momentos que eu me tiro do acampamento e vou até a tenda para receber uma orientação do Senhor, eu não vou ter mais. O Senhor não vai mais falar comigo. Nossa, eu já subi no monte para conversar com o Senhor. O Senhor me deu os mandamentos. E o Senhor está dizendo que não vai comigo. Acho que não compensa. Pesou isso. E pesa isso muitas vezes comigo. O que muitas vezes eu negocio? O que muitas vezes eu coloco na balança? O que pesa mais? É a presença do Senhor? É o estar com Ele? É o me relacionar com Ele? Mas eu posso fazer tal coisa sem Ele, eu posso desfrutar da bênção sem Ele, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele cumpre uma faculdade. Você vai se formar. O emprego, eu vou te dar o emprego, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma casa própria, para você não vir no domingo de manhã. Eu vou te dar essas coisas, é a bênção, é a bênção do Senhor, é o benefício. E ele entrega isso, fala, Senhor, para mim eu acho que não compensa. Acho que aconteceu isso com Abraão também, porque ele tinha um sonho, Deus prometeu para ele, e dele ia ter gerações, e Deus dá um filho para ele, e naquele momento ele não negocia, fala assim, não Senhor, se você quiser o meu filho, eu te dou meu filho, porque é mais importante eu te obedecer, é mais importante eu estar debaixo da tua bênção, é mais importante eu estar te ouvindo e fazer o que o Senhor quer, do que a bênção que o Senhor me deu. Mas nesses dois momentos, eles obedeceram ao Senhor, pela presença do Senhor, e Deus proveu para eles. Não deixou que outras coisas acontecessem. Deus proveu o cordeiro naquele lugar.
Deus proveu essa conversa com Moisés e falou: não, Moisés, pela tua postura, eu vou continuar com vocês, eu vou adiante de vocês, eu vou estar com vocês. Mas no momento de conflito, ele orou para o Senhor e se posicionou e falou: não, não é assim, eu quero a tua presença, eu quero estar contigo, a tua presença vale mais do que qualquer outra coisa, vale mais do que as circunstâncias, vale mais do que minha vida, nada mais, nada mais. E tem um outro texto, que faça alguma conexão sobre isso, porque a gente viu falando sobre Davi, do anseio que ele tinha pela presença de Deus. A gente olha para Moisés, ele não negocia isso e fala: Senhor, a tua presença vale mais do que os bens. Não que os bens não sejam, é uma bênção do Senhor, só que eles podiam ter a terra prometida com o Senhor, e eles podiam ter a terra prometida sem o Senhor, porque Deus ia cumprir das duas formas. Mas ele não negociou isso, porque é mais importante ter o Senhor com a gente. É mais importante ter aquele momento de a gente olhar para nós e falar: onde foi que eu deixei de carregar a presença do Senhor? Em que momento eu comecei a andar com as minhas próprias pernas? A gente canta até um hino sobre isso, eu acho. Quero ser como criança, mas às vezes sou levado, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quando a gente para pensar nas canções, a gente tem um momento da nossa caminhada onde a gente caminha sozinho. E é neste momento que Deus está ali: eu quero estar junto com Ele. Porque, essa minha presença pode estar naquele lugar. As coisas podem ser diferentes ali. O meu espírito naquele lugar. E é o meu anseio do meu coração para nós, que a gente viva isso. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu venho viver, eu quero mais do Senhor, eu quero experimentar da graça, do Espírito dEle, do derramar dEle, da abundância dEle, mais do que as bênçãos. A bênção, amém, Senhor, eu quero receber, não estou dizendo isso, mas aquilo que o Espírito derrama sobre nós, que a gente sai tremendamente tocado pelo Senhor, onde Ele revela as coisas, e a gente fala: Senhor, que maravilha poder estar aqui e contemplar o Senhor, contemplar a Tua beleza, a Tua graça, a Tua misericórdia. Sei lá, eu estou sentindo arrepio, calafrio, não sei o que é isso, eu nunca senti, é um choro incontrolável, é algo, isso. O Espírito dele tem isso para nós, essa presença que transforma a nossa vida, transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso jeito de conduzir. Nesse texto de Lucas 14:15, Jesus ele conta uma parábola. E essa parábola, ele diz o seguinte, que teve um cidadão que queria fazer uma grande festa, um banquete. Eu vou fazer um banquete. E é o seguinte: chame os convidados. Saiam lá, chame a galera para o meu banquete. Vão lá, meus servos, porque hoje eu vou servir a mesa. E hoje eu vou fazer uma grande festa. E quando eles vão para essas pessoas, para convidar essas pessoas para estarem nessa festa, para estar nesse banquete, para estar nesse jantar, imagina do jeito que você quiser. Quando essas pessoas vão convidar, eles dizem o seguinte: venham para o banquete. Aí um fala assim, o primeiro comentou: eu não posso ir, porque eu comprei um campo. O outro diz: eu não posso ir, porque eu comprei uma junta de boi. Eu não posso ir, porque eu me casei. Nada disso aqui é ilícito. Tudo que está aqui é bênção. Tudo que está aqui é coisa boa. O cara comprou uma junta de boi. Prosperidade. Uma vida em abundância. Agora eu vou cuidar dos meus boizinhos. Eu vou cuidar deles.
Eu vou cuidar dos meus bois. Agora eu vou cuidar da minha casa, do meu campo. Deus me abençoou com um campo. Deus me abençoou com um lar. Deus me abençoou com uma moradia. Não, eu não posso ir no banquete porque eu tenho que cuidar do meu campo. Eu não posso ir no banquete porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Eu não posso ir no banquete porque eu tenho que cuidar da minha vida conjugal. Eu tenho que cuidar das bênçãos do Senhor. Senhor, você me deu a bênção, agora eu tenho que cuidar das bênçãos. Eu tenho que cuidar disso. Eu gosto, quando Moisés, essas duas conexões. Quando ele entrega para o Senhor, e quando, vai fazer sentido aqui, eu me lembro daquele grande poeta brasileiro que diz assim, de que me adianta viver na cidade? Né? Se a felicidade não me acompanhar. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. De que me adianta tudo isso se o Senhor não estiver comigo? É verdade, gente? Do que adianta ter tudo, se a presença do Senhor não estiver com a gente, se o Espírito do Senhor não estiver com a gente? E o que Jesus está contando com essa parábola? O que ele está querendo dizer com essa parábola? Que tem uma mesa, tem um lugar, que eu estou chamando vocês, que eu estou convidando vocês para se assentarem neste lugar. E o que é banquete? O que é mesa? É comunhão. Eu estou chamando essa galera para comunhão comigo. Eu estou chamando essas pessoas para ter comunhão comigo. Deixa um pouquinho. O campo é só para comer. É só um relacionamento. Depois você vai cuidar lá. Você vai ficar casado para sempre, você não vai trocar. A tua casa vai estar lá. Os seus negócios vão estar lá. O seu boi, o seu campo, vai estar lá. Mas Deus, Ele faz um convite. Venham para o banquete. E quando Ele fala banquete, Jesus está dizendo, venham para o relacionamento. Venham se relacionar comigo. Se assentem na mesa e se relacionem comigo. Tenham comunhão comigo. Eu quero conhecer vocês. Tem um texto que diz, falam que essa parte de conhecer a Deus é intimidade. E tem um momento que a gente vai se apresentar diante dele, ele vai falar, venham os benditos do meu Pai. E para outros vai falar, eu nem conheço você. Ah, mas Senhor, você até me abençoou? Como você não me conhece? Eu fui abençoado lá na terra, lá, quando eu estava lá. Porque conhecer é intimidade, é relacionamento. Quando Deus vai falar, eu não te conheço, fala, eu nem tive intimidade com você. Eu não me relacionei com você. Você não se assentou à mesa. Você nem sente saudade de quando, um momento que a gente teve junto. Você sente saudade daquilo. Eu quero ter mais isso. Assim como Moisés. Assim como Jesus ilustrou nessa parábola. Assim como Davi diz que o desejo dele, o anseio dele. Eu busco isso. Eu vou atrás disso. É meu desejo isso. Esse relacionamento, essa profundidade com o Senhor. Eu quero isso sem, né? Então, nesse banquete, é um lugar de comunhão. É um lugar de entrega. Tem uma frase aqui, acho que está lá em cima. Quando algo lícito ocupa um lugar que não deveria, a ponto de competir com Deus, algo lícito, algo bom, deixa de ser apenas permitido e passa a se tornar pecado. Porque o que é pecado, gente? Beber é pecado, fumar é pecado. Isso é lista. Isso é uma lista. Isso pode, isso não pode. Isso é uma lista. Mas pecado é errar o alvo. É uma quebra de relacionamento. Muitas vezes a gente nem percebe. A gente vai se distanciando. Igual o Sansão. Vai indo aos pouquinhos. Ele vai deixando aos pouquinhos. Come um melzinho ali. Encosta no morto ali. Vai fazendo aos pouquinhos. E nem percebe. Deus continua. O Espírito dele tá ali ainda.
mas chega um momento que já some a presença do Senhor. Não por sua natureza, não pela natureza da coisa lícita, não é por isso, mas por tomar um lugar e ocupar um lugar que não é dela. Quando alguma coisa ocupa o lugar do Senhor, tem um lugar que é do Senhor, um altar dentro de nós, da nossa vida que é dele, é dele, e ele não é por pedacinho. Ele deixou um pedacinho para mim, não é, ele quer a gente por inteiro, integridade, completo, onde os nossos é para ele, é por ele, para ele. A gente até canta, né? Estou gastando a minha vida. É nele, é este lugar que a gente está, se entrega e se derrama lá, onde tem outras coisas que precisam deixar, não, isso aqui é para o Senhor. Esse lugar aqui é dele, é um lugar que eu estou separando para ele. Eu estava escutando essa semana o Luciano Subirá, e ele conta uma história de que ele foi aconselhar um casal. Como pastor, né, pastores têm que fazer isso. E quando ele chegou naquela casa, naquele lugar, que ligaram para os pastores ir lá fazer, né, a intervenção, porque eles estavam tendo um certo conflito, né? Eu acho que eles não crente, como ele diz, crente, ele não briga, né? Ele tem excesso de comunhão, né? Então estava aquele lar lá com aquele excesso de comunhão. Aí ele chega naquele lugar, o que está acontecendo? Aí a situação era o seguinte: o homem começou e falou: pastor, a vida inteira essa mulher me pediu para ir no mercado com ela. E eu não gosto de ir no mercado, fazer compra, eu não gosto. Mas eu fui. Falou, eu vou no mercado com você. E quando a gente voltou do mercado, estava o caos. Aí, agora a mulher. Ele foi, era isso? Sim, era isso. Eu pedi para ele ir no mercado. E ele foi. Mas o que aconteceu que vocês estão em pé de guerra? O que foi que aconteceu que vocês estão nesse conflito? O que foi? Ele não fez o que você quis que ele fizesse. Mas a resposta dela foi a seguinte: eu não queria que ele fosse. Aí ele falou assim, está vendo? Ela está louca. Ela acabou de falar que queria que eu fosse. Agora ela falou que eu não queria que eu não fosse. Ela falou, eu queria que você quisesse estar lá. Muitas vezes é isso que falta para a gente com Deus. Que a gente queira isso. Não por uma obrigatoriedade. Não por um cumprimento de regra que 9h30 do domingo a gente precisa estar aqui. Não porque eu preciso de manhã abrir minha Bíblia. Não porque, mas que eu queira fazer isso. Porque eu quero isso. Porque eu sinto saudade disso. Eu sinto saudade do Espírito dele, do derramar dele, na presença. Eu quero de novo isso. Não porque é por causa que eu quero. Eu quero a presença dele, o Espírito dele me inundando, me derramando na tua graça, no teu amor. Quero chamar os músicos aqui. Que isso nos inunde novamente. Que essa presença, que a gente queira estar neste lugar. Assim como o salmista, quando a gente começou, uma coisa eu desejo, e eu busco ela. Quando Moisés não negociou a bênção, eu quero mais do que isso, a tua presença. Quando Jesus convidou para esse banquete, para ter comunhão, que a gente não coloque empecilhos para um relacionamento, que nada mais importe, que a gente fale para o Senhor não só um eu te amo, mas que a gente olhe para Ele e fala, eu amo te amar. Eu amo amar o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo amar a tua presença. Eu amo me relacionar com o Senhor. Que vai além vai um passo a mais. A gente vai estar orando, cantando uma canção, e que a gente possa falar para o Senhor, Senhor, eu quero de novo. Onde foi
Eu estou com saudade daqueles momentos que a gente viveu junto. Eu lembro quando você até acordava até de madrugada. Eu levantava de madrugada para orar. Quando eu levantava, porque eu queria estar. Era uma coisa que eu queria fazer. Eu amava te amar. Hoje eu não sei nem se eu te amo. E muitas vezes é um tipo de oração que a gente pode fazer, porque é sincero. Vamos nos colocar de pé? Que a gente possa cantar essa canção.